Aê, Namastê, namaskar. namaskar. Como é que você gosta de cumprimentar, Leandro? Namastê ou namaskar? Então, você sabe que uma coisa legal, assim, Ah, quando eu é? vim para o Rio, a comunidade da Nanda Marga é muito forte. E aí eu voltei a cumprimentar como namaskar, porque eu sempre cumprimentava namastê. Mas aí, com essa história de vir para cá, realmente, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Vamos ficar mais pertinho de Guru Maia aqui, de Shiva aqui atrás. E aí eu passei a cumprimentar um pouquinho mais como Namaskar. Voltei a cumprimentar como Namaskar, né? E, aliás, hoje uma coisa interessante. Eu fiz uma live agora há pouco, eu estava tocando, mas no início da tarde eu fiz uma também com o Marg. Quer dizer, ele participou da Nanda Marga e agora a gente encerra o dia de novo com a presença da Nanda Marga aqui, nós dois, né? Que fantástico, cara. Muito bom, muito bom. Hoje eu acordei, era umas 4:30 da manhã para me preparar e tal, porque depois eu ia entrar, né? Aí eu abri meu Instagram para fazer um stories, pessoal. Gente, ó, já estou de pé, daqui a pouco a gente está ao vivo. Aí na hora que eu abri, já apareceu assim, Ananda Marga está online. Aí eu entrei, tinha uma foto do Ananda Murti e alguém cantando o mantra Babalan Kevalan. E olha, a galera lá é cedo, né? Legal, legal. Leandro, o pessoal já está entrando, né? A gente já está com 33 pessoas online. E o Oi, pessoal já gente. está te cumprimentando ali, né? Oi, Leandro. E eu gostaria primeiro de te agradecer por você ter topado o convite, de apresentar os mantras, de se apresentar aqui com a gente num dia que é um dia muito importante, que é um dia muito especial, é o Dia Internacional do Yoga. E eu gostaria que você contasse para a gente. Eu sempre pergunto isso assim, para quem participa, para quem participa com a gente. Como é que foi sua primeira aula de yoga? Como que por que que você foi fazer yoga? O primeiro dia que você falou assim, eu vou lá, vou ver qual é. Então, foi bem interessante, Afonso. Hoje eu até falei sobre isso, porque meu primeiro contato com yoga foi aos 12 anos, mas não foi praticando. Foi com a mãe de um amigo meu. E até é muito engraçado eu contar essa história porque ela é baiana e ela, na época, isso já tem bastante tempo, né? Ela, além de acupunturista, ela praticava yoga e tai chi chuan. E isso foi em Brasília, não foi aqui no Rio, foi quando eu mudei para Brasília. E ela, eu achava tudo era diferente. Mas foi o meu primeiro contato assim com o yoga através dessa mãe de um amigo. E eu só fui praticar mesmo assim numa turma regular em 2010, com o André Maciel, com o Anshuman, que também é Marg. E ele tem um estúdio em São Pedro da Aldeia. E foi uma história engraçada porque depois eu estava fazendo uma pós em acupuntura. Eu fui tratar dele com acupuntura e a gente trocava. A gente trocava a mensalidade por acupuntura, a gente fazia um escambo, né? E aí uma hora ele falou, não, você agora tu tem que praticar yoga, tem que fazer um curso de formação. Mas a primeira aula tem uma coisa que eu quase não conto para ninguém. Tu falou agora e me vê assim agora mesmo. Eu fui fazer Halasana e eu falo muito. E quando eu fiz Halasana, que eu fechei a garganta, eu comecei a chorar, só que o André ele reduz a luz da sala. Aí foi bom, porque ninguém viu, mas eu tava chorando, porque quando eu entrei na postura, eu lembro que eu chorei na sala, assim. Então isso foi uma coisa que me marcou, assim, eu falei, nossa, chorei praticando yoga, né? Eu falei, caramba, foi a primeira experiência, assim, foi na primeira aula com o André. Fone. Tá, Agora, mas 100%. eu tô te ouvindo bem. Afonso voltou, então tá, 100%. Uhum. está ouvindo, isso aí. A Roberta que passou aqui, a gente dividiu uma live essa semana falando um tema bem interessante, depois eu falo. A Roberta é de São Paulo, a professora de Eu yoga que está assisti, aqui. eu assisti a Você live assistiu? dela e foi Lindo, né? muito legal. Quando ela falou sobre a questão do corpo, né, para mim fez assim todo sentido. É. Ela falou, e quando ela se descobriu linda, minha filha ficou apaixonada pela Roberta. Eu descobri que eu sou linda. Gente, emocionante. Ela está aqui comigo. Olha ela aí. Ó. Inclusive, por conta da live dela e para o início do nosso papo, eu depois até separei um poema também que eu quero mostrar para você.
Leandro, a gente vai conversando, vamos cantando mantra, mas vamos apresentar um pouquinho de mantra para o pessoal. Vamos. O que Eu você quero, sugere? então, eu quero apresentar para as pessoas um mantra que eu gosto muito e que eu acho que nada é coincidência, mas foi o primeiro mantra que eu acho que eu ouvi você também. Que a gente conversou sobre isso essa semana e eu falei, cara, eu adoro esse mantra. E eu acho que para muitas pessoas, eu até agora, como a gente tem essa história do bate-papo mais assim, mais solto, mais leve, que eu não tenho como eu estou ali conduzindo os mantras, né, fica uma coisa mais formatadinha, uma sequência mais lógica. Eu peço para as pessoas fazerem uma reflexão, o que que estavam fazendo que talvez arremetesse à Índia no ano de 1992. Alguns talvez não eram nascidos nessa época. Mas uma coisa engraçada é que a gente percebeu que a gente provavelmente, no mesmo momento, em lugares completamente diferentes, a gente estava ouvindo essa música, que eu vou falar a primeira tradução. Por seres mais sedutor que o próprio Cupido, roubastes o meu coração. Cante o nome de Deus, cante o nome de Deus, cante o nome de Deus. De Tomás Lima, Homem de Bem. Madama Mohamna Murari Madama Mohamna Murari Haribo 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 Madama Mohamna Murari Madama Mohamna Murari Haribo 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 Madama Murari Madama Murari Haribo 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 Haribo. Ô, Leandro, te contar uma experiência que eu tive. As pessoas acompanham muito a minha vida, tipo novela também, né? Quando eu me mudei para cá, a galera acompanhando, eu sempre tive blog, sempre tive essas coisas, então eu meio que permito isso também. E aí, quando eu vim para cá, fui trabalhar numa loja. Imagina, tipo, foi ótimo para o meu ego, na loja do Paulino, né? Eu já te encontrei algumas vezes por lá, Sansara. Todo mundo de Búzios conhece essa lojinha, uma loja de produtos indianos. E eu estava na loja um dia, e a minha história do yoga começa muito nessa loja também, quando eu era turista em Búzios e o Paulino me presenteou. Bom, eu estava trabalhando um dia na loja, o Paulino foi para a Índia e deixou a loja por minha conta. De repente, toca o telefone e eu atendo. Oi, gostaria de falar com o senhor Paolo. Aí eu falei assim, olha, ele não está, quer deixar algum recado? E o cara falou assim, sim, é o Thomas Lima. Avisa para ele me ligar. Aí eu falei assim, será que ele tem o seu telefone? Aí ele falou assim, não sei, anota o meu número. Eu falei, eu vou ter o número do telefone do Tomás Lima. E eu no trabalho, na loja. E aí eu comecei a falar com ele assim, tá bom, eu vou passar o recado. Deixa eu te falar uma coisa, o primeiro mantra que eu ouvi na minha vida foi seu.
eu amo o seu trabalho. Cara, muito obrigado por tudo que você faz. Aí comecei a falar um monte de coisa. Eu vou dar um recado para o Paulo, mas olha, eu quero te falar, quero te desejar todas as coisas boas do mundo. E comecei a falar. E esse foi o primeiro mantra, assim, né? E a Muito tradução bom. desse mantra, né? Você acha que nesse momento que você ouviu esse mantra, seu coração foi roubado também? Acredito que sim. É engraçado porque eu comecei a resgatar umas fotos há um tempo atrás, essa história das memórias que a própria tecnologia, né, o Google traz pra gente, ou quem tem um iPhone, o iPhone resgata mais imagens. Não fotos dessa época, mas fotos depois desse tempo, em quando eu não praticava yoga, eu tinha dreads, o cabelo era compridão, assim, e eu em vários asanas, assim, porque tinha a revista Yoga Jornal, Adorava. e E aí eu pegava muita coisa ali e ficava olhando, assim, né? Mas não era uma revista barata também. Não era uma coisa que a gente comprava e não tinha em todas as bancas de jornal. Então era uma coisa que realmente a gente esperava ter uma feira de livro para comprar alguma coisa. Aliás, meu primeiro livro de Hermógenes foi assim, numa feira de livros, uma edição lá, num sebo, eu fui lá e comprei, né? E Mas qual eu foi o acho... livro do Oi? Hermógenes? Qual foi o livro? Autoperfeição, Yoga para Autoperfeição Nervosos? com Hatha Yoga. Autoperfeição com Hatha Yoga. Eu acho que é um clássico, assim, todo mundo tem que ter esse livro, assim. Mas acredito que sim, assim, a música, eu de fato entrei para a música. Tem gente que está aqui, como a Laura, você, a Guiride, eu vi a Guiride aqui, que vai falar assim: ah, mas você já cantava, mas ao ponto de eu estar aqui tocando, tendo que estudar violão, isso começou agora, quando eu vim para o Rio em dezembro. Porque você sabe, eu tocava outros instrumentos, eu cantava, mas o violão era uma coisa que eu curtia, eu tocava dois mantras. E aí eu chego no Rio de Janeiro e agora assume. Então, isso é muito, mas foi bom, tem sido muito bom, desafiador, no sentido muito positivo, assim, né? Olha ela aí, ó, dando oi aí, ó, a Guiride aí. Irília. Muito bem. Mas eu Leandro, acredito você lembra, e você se lembra onde que a gente se conheceu? Você lembra? quando a gente se conheceu, Hum. foi na dança circular. Foi na Exatamente, eu dança, ia falar isso. foi na Eu dança me circular. lembro que eu fui guiar uma dança, então, de novo envolvidos com a música, né? Eu fui guiar uma dança circular e eu lembro que a gente dançou o mantra Babanang Kevalam, Exato. né? E Olha aí a no amarga outro mais dia, uma vez. exatamente, e eu tinha acabado de chegar, e aí eu lembro que eu toquei os seus pés, né? Você tocou os meus, que é a coreografia, Sim, sim. e eu olhei nos seus olhos assim. Aí eu tinha acabado de chegar em Búzios, eu não tinha trabalho direito, o pessoal do Caravelas estava me acolhendo, me abraçando assim ainda. E aí eu lembro que no outro dia eu cheguei na loja para trabalhar, e quando eu estava perto da loja, indo ali para o Om Surya, que a gente tinha inaugurado, acabado de inaugurar, aí eu encontrei com você. Aí você me cumprimentou, você estava com o diapa-mala, assim, e você me cumprimentou e tal. E eu fiquei pensando, quem é essa pessoa que me conhece, que eu não conheço? Aí depois que você foi embora, eu falei, esse cara estava na dança circular. Aí comentei com a Adriana, falei, Adriana, encontrei com um rapaz, ele me cumprimentou tão sorridente, tão feliz. Aí ela falou, ah, ele é um querido, a gente gosta muito do Leandro. A Adriana é sua fã também, né? E a Adriana é tem uma situação assim bem legal. Eu até falei sobre ela outro dia aqui em casa com a Renata, porque a Adriana, ela tem uma energia de agregar as pessoas, isso é fato, isso é dela, é natural dela. E a gente passou várias situações engraçadas indo para workshop de yoga, assim, né, que a gente só pode contar fora Ela da tá internet. aqui, olha só, ela tá na live. E a Adriana, gente, cara, a Adriana é a pessoa que eu falo isso para as pessoas, né, assim, ela foi uma pessoa que mais me impulsionou a buscar uma prática mais firme, mais mergulhada, porque ela me puxa, ela literalmente me puxava. Ela, vamos para o Rio praticar. Vamos fazer aula. Ela me levou para fazer aula com o professor dela, com o Charles. Depois eu tive que fazer aula com a Dani. Gente, a Adriana é uma figura, assim, porque tem muita energia, ela é pita, Sim, mas eu uso um adjetivo para as pessoas que não é um adjetivo ruim. Ela é um monstro de sabedoria, assim, né? E uma coisa legal é que a Adriana, eu falei isso aqui outro dia aqui em casa, eu tive esse puxão mesmo de orelha, vamos lá, vamos praticar, vamos se dedicar com ela. E às vésperas de vir embora para o Rio de Janeiro, ela estava em Búzios. E eu estava lá, eu estava na Laura não, minto. Eu não estava, a Laura já tinha ido embora já. Eu estava na Lara, na Dicta,
lá no restaurante. E de repente a Adriana chegou e eu falei, cara, não tô acreditando. A Adriana aqui, ó. Porque a Adriana, na verdade, ela me deu esse empurrão mesmo. E na hora que eu estava mudando de vida, mudando de cidade, eu falei para ela, cara, eu falei, Adriana, você tem noção eu até falei, você tem noção do seu papel na minha vida? Assim, é engraçado porque ela deve estar confuso, totalmente trocado lá em relação ao nosso, Sim, né? são 13 horas a mais. Eu fiz uma live com ela, são 13 horas a mais lá. E ela, eu falo isso para todo mundo assim, a Adriana, ela meio que me puxou e na hora que eu estava me despedindo da cidade, ela estava lá. Aquilo para mim foi muito louco, assim, porque eu falei, cara, é muita certeza de que é isso, assim, sabe? É isso. Então, foi muito Vou bacana. aproveitar para contar, já que a gente está falando da Adriana, amanhã começa não sei se você está sabendo, ela vai fazer Sim, o programa de Surya Sadhana. Eu vou já me participar. inscrevi. A Laura está colocando aqui o Instagram dela. E assim, é ali, né, da disciplina, de você estar ali fazendo a saudação ao sol. Sim, É, sim. a Adriana é muito especial. Ela também que me acolheu aqui em Búzios, já contei isso, né? Tipo, eu tava lá em Minas, malzão pra caramba, em cima de uma cama, tipo, projetando. E eu abri o meu Facebook e joguei assim, Yoga em Búzios. E apareceu o casarão. Eu falei, vou mandar uma mensagem para essa mulher, se ela pode deixar eu praticar uma aula de yoga lá. E ela me acolheu. Aí ela me levou para Caravelas, na primeira noite que a gente se encontrou, e me apresentou a Laura. E aí já veio a dança circular. E aí o negócio foi. É o que você falou, tudo começa nela, né? Todo movimento de yoga aqui em Búzios Tudo, passa pela mão da tudo, Adriana primeiro. tudo. É. E até a Laura estava aqui, né? A Laura foi minha parceira de dança na dança circular contigo. Se eu não me engano, foi na Olha, dança circular contigo. Foi minha primeira parceira de dança, foi a Laura. mas todo mundo conectado. Leandro, vamos de mais mantra? Vamos sim. Eu quero tocar um mantra agora, que na verdade a gente conheceu como mantra através da Deva Premal, que é um canto para Ochum, que é a deusa do amor, mas na verdade é um canto de Iorubá. Eu não sabia, né? Quando eu fui pesquisar, eu conheci assim. E é um canto de Iorubá da África Ocidental. Da África Ocidental. E é um canto interessante porque as mulheres, quando são iniciadas no amor, elas recebem um colar. Outro dia eu toquei essa música e a gente estava aqui em casa e trocando de canal aqui na TV, procurando um filme, um documentário. Passou num canal que eu nem recordo qual foi, exatamente a tribo Iorubá na África Ocidental e as meninas recebendo esse colar colorido. Eu falei, gente, não pode ser à toa. Então eu vou tocar Ochum. Leandro, Leandro, antes de você tocar, eu só gostaria de compartilhar. Eu escrevi à mão para poder compartilhar com você pelo papo que a gente iniciou. E na hora que você está Aham. falando sobre isso, sobre a questão da África, né? Eu não Aham. sei se você conhece, chama, e se você não conhece, se você já conhece, a gente repete, que chama Sombras de Água, da Mia Couto. Você conhece? Eu não recordo se eu já ouvi, mas engraçado, o nome dela não me soa como um nome desconhecido, não. Olha que na hora que eu vi, isso caiu nas minhas mãos hoje, eu falei, eu tenho que levar isso para a live. Olha, olha, olha o texto. Eu fico arrepiado quando eu leio e quando eu ouço. A música é a linguagem materna de Deus. Foi isso que nem católicos, nem protestantes entenderam. Que em África os deuses dançam e todos cometeram o mesmo erro. Proibiram os tambores. Na verdade, se não nos deixassem tocar os batuques, nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor. Ou mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra e assim abrir-se-iam brechas no mundo inteiro. Fantástico isso, né? Poeta moçambicano, exato. Eu, eu quero fazer uma homenagem a dois seres desencarnados nesse momento e uma pessoa que está encarnada e que essa semana está aqui. Eu quero aproveitar esse canto de Yorubá para voltar na minha trajetória. Então, rapidinho, eu quero oferecer para minha mãe, que não está aqui vendo. Minha mãe deve estar na oração dela. Minha mãe, e aí voltando na minha mãe, o meu avô, que eu gosto muito de falar sobre isso, foi o primeiro jogador preto de futebol de um time oficial da cidade de Cabo Frio. E voltar na minha avó, minha bisavó, vó Ana, Dona Ana, que foi a mulher mais velha
na história de Cabo Frio, ela morreu com um pouquinho mais de 110 anos e eu conheci ainda na infância. Então, eu quero oferecer o Tchum para elas, para você. E agora vamos aproveitar, todo mundo que está aqui. E deu ere mi tao chu. E deu ere. E deu ere mi tao chu. E deu ere mi taia. Oche kini ba. Tao chu. Cheque, 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 Itaia, ideu, ereu, ere, ideu, ereu, ere, Itao chum, ideu, ereu, ere. Cheque, 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 Nitaya, e deu Maravilhoso isso. É lindo, é lindo. Muito obrigado mesmo. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta, Leandro. Na sua prática pessoal de yoga, a sua prática, você faz ela em silêncio, ou você faz ela, você coloca uma playlist de músicas, ou você canta? Boa. Eu me apaixonei pelo Ashtanga Yoga, né? E o Ashtanga Yoga é uma prática que tradicionalmente ela é feita em silêncio. A gente fica ouvindo a respiração. Mas eu vou falar do Leandro pessoalmente, não quem fere a tradição. Eu confesso a você, Afonso, que muitos dos meus dias, e para quem está aqui com a gente, em muitos dos meus dias, quando o meu corpo não está aceitando a prática, muitas vezes, ou quando a minha mente está vagando muito, eu coloco o fone de ouvido, ligo lá o Bluetooth dele e vou praticar ouvindo os mantras. Não, na verdade, eu nem coloco os mantras, eu coloco muita música instrumental ao som de si, o cítara, né? A cítara, ou citar, como as pessoas falam, ou do harmônio. Mas não é a maioria das vezes, mas geralmente eu pratico em silêncio, mas eu me coloco sim, muitas vezes, porque eu sinto que a música, ela faz exatamente isso, ela me coloca na frequência. Então, eu sempre que eu preciso, que eu sinto que é necessário e que as coisas não estão muito equilibradas, eu vou para a música. E um hábito meu pessoal, com os meus alunos, mesmo sendo a prática de Ashtanga, eu falo assim, quem fica até o final, aqueles alunos que com uma série, cada um está no seu tempo, quem fica até o final ganha uma música. Então, quando ele está no Shavasana, eu vou tocando. Eu acho Fantástico. que a gente é muito musical, então eu acho que merece também.
Eu Eu tenho gosto. isso muito na minha prática pessoal, assim, porque a música, ela me transporta para um lugar, assim, sabe? Eu não tenho um ouvido musical muito bom. Eu ouço muita coisa, e quando eu estudei as danças circulares, aí é que começou a despertar muita coisa, de entender um pouco mais de música, de me aprofundar um pouco mais. Eu ainda ouço coisas que não são muito legais, mas eu sempre tento colocar. E na hora da minha prática, eu sinto que a música, ela me conecta, sabe? Eu gosto muito de ter uns mantras, de ter uma playlist também, igual você falou, uma música clássica, alguma coisa assim, ou as músicas clássicas indianas mesmo, às vezes um som de uma flauta suave, ou um mantra om, bem suave ali, me ajudam muito mesmo, assim. E você me falou, né, do primeiro mantra, né? Tinha uma novela que esse primeiro mantra que a gente cantou, né, que Sim, passava e provavelmente uma boa galera ouviu esse mantra a partir dessa novela, né? isso. Eu não, esse engraçado é que eu esqueci o nome dela, mas ela foi, essa novela ela estreou, se eu não me engano, em junho. Eu até lembro a data, mas não sei se foi 12 ou 19 de junho de 92, porque eu andei pesquisando. Agora, o nome da novela realmente, acho que era Pedra sobre Pedra, é. Acho que era Eu acho Pedra que era sobre Pedra Pedra. sobre Pedra, porque era a novela do Jorge Tadeu, eu lembro disso. Jorge Tadeu Isso. apaixonou por uma moça que era mais hippie e passava lá na cachoeira ouvindo essa música. E aí eu falava, nossa, que música fantástica. E aí eu lembro que eu fui praticar, fui participar, eu fazia teatro na época, e o professor de teatro, para fazer uma técnica lá com a gente, mandou todo mundo deitar no chão como se fosse um shavasana, mas era um em cima do outro, apagou as luzes e ligou o mantra. Eu já saí da aula de teatro levando o CD dele emprestado, porque aquilo tocou no meu coração de uma forma, meu coração foi flechado assim de uma maneira como a letra do mantra diz, que é muito poderoso, né? Ah, Temos mais mantras aí? tem um monte. Tem uma coisa interessante até que eu, eu comecei a perceber também quando você falou da música, né, de ouvir um monte de coisas, assim, nessa minha trajetória, assim, nessa minha mudança para o Rio de Janeiro, né, eu, como ao chegar aqui, a Renata também, ela trabalha com saúde, então ela ia pro estúdio dela, que ela tem em Ipanema, e eu ficava mais tempo dentro de casa, porque o yoga tem muito início e o final do dia, né? E aí eu falo assim, até para as pessoas ficarem tranquilas, gente, com relação à música. Então, assim, Afonso, eu quase todos os dias que eu posso e que eu não estou com sono, porque eu acordo muito cedo para praticar, eu vejo live da Tereza Cristina, eu ouço muito samba. Eu Eu acho que muito ela tem também. sido uma terapia durante esse isolamento. Ela resgata muita coisa da minha infância, musicalmente falando. Eu tive a honra de encontrar com ela uma vez num show aqui no Rio de Janeiro e ela é muito, 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 muito amorosa e educadíssima, assim. Mas eu também escuto do samba a Foo Fighters, assim. Tá. Então, fica tranquilo. Eu É, acho eu que o também importante é ouço a gente muito não isso. radicalizar. Observa que tem um convite para você aqui, ó. O Gayatri Band, deve ser o Gayatri Band, né? Está convidando O você para pessoal de cantar com ele. Macaé. De Ah, Macaé. Macaé, muito legal. Ah, Eles você está tocam falando de muito. samba, eu gosto muito de ouvir a Mariene de Castro. Não sei se você conhece. Sim. A Até Mariene de devia Castro, né? Há tem pouco até uma tempo eu história. postei um stories e marquei ela, e ela Aham. compartilhou meus stories. Eu falei, cara, eu sou seu fã, tipo, me olha, sabe? Eu É gosto engraçado muito do que samba, a batida do samba, isso me atrai aham. muito. Engraçado é que a gente, com essa história de estar aqui, né, se comunicando através da rede, uma coisa que eu particularmente era muito assim, né, tal, mas eu até, essa semana aconteceu uma coisa interessante que a Aura Martins, que foi uma das pioneiras, talvez, do samba, que da época dela, acho que só ela tá viva, de repente, dessa galera, e aí eu mandei uma mensagem para ela, achei linda, ela contou a história da Zélia Duncan chegando no Rio, a Zélia falando, né, Zélia Duncan, que foi a primeira canja que ela deu. E aí eu mandei uma mensagem para ela, ai, Aura, que bom que você está viva com a gente, está aqui. Ela fez 80 anos agora, ela não está velha, não. E aí quando foi anteontem, eu estava em casa e recebi um comunicado de que a Áurea Martins estava ao vivo, numa live, com um jovem que é... Só que quem mandou foi ela. Ela mandou para mim o convite da live dela. Aí eu falei, Olha, gente, isso é isso muito legal. É uma honra poder é estar com essas verdade, é pessoas. uma honra. A internet nos permite isso, né? Exato, exato.
Bom, então vamos lá, vamos tocar mais um pouco. O bom dessa live é a gente estar mais solta, porque é exatamente isso. Eu ia tocar uma música, mas eu decidi tocar outra aqui. Esse mantra, na verdade, é para Narayana. E no primeiro festival de yoga que teve em Búzios, né, eu conheci a Bernadette bem. Sim. E a gente até foi convidado para cantar com ela. Passei alguns dias com ela lá em Búzios, né? Aí em Búzios. E na época eu não aprendi a música, porque ela realmente é muito poderosa no vocal e no violão, ela toca muito. E aí, quando eu aprendi as cifras, eu falei, poxa, essa música para Narayana, porque Narayana é um outro nome de Vishnu, e Vishnu é quem mantém a ordem cósmica, né? O equilíbrio. Na Trindade é quem mantém tudo equilibrado, tudo nos seus lugares. É o que a gente mais quer agora, né? Então vamos de Narayana. Vou colocar um filtro aqui para mim para ouvir seu mantra. Um filtrozinho especial para achar um. Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om. Eu adorei esse filtro. Cara, na hora que você falou que era essa música, eu falei, pô, eu vou colocar os planetas, as estrelas, todo o cosmos aqui. Eu tenho uns filtros bem bacanas, bem bacana. Vou voltar ao normal. Opa, não é normal, aqui, agora é normal. Hoje é dia A de festa, a Bernadette, gente pode brincar, Dia Internacional do Yoga. E aí, eu não estou controlando o tempo, assim, eu não sei mais ou menos, eu acho que a gente ainda tem uns 15 minutos, Leandro. mais ou menos E, isso. e sobre aquele poema, assim, que eu li, né, que eu li aqui no início para a galera, quando eles falam isso, né, sobre que na África e na Índia os deuses dançam, né? O que você pensa a respeito disso, assim? Porque eu tenho muito essa visão pessoal, assim, o meu Deus, se o meu Deus não dança, cara, para mim não dá, entende? O meu Deus não dá para ser aquele Deus que é só pregado na cruz, ele tem que descer,
ele tem que dançar, porque Jesus, inclusive, participava de festas também, né? Até ali com vinho, né? Aquela coisa toda. Eu sei que tem uma galera grande que é cristã, mas os deuses da Índia é muito lindo você ver eles dançando, assim como os deuses africanos, né? Poder se comunicam através da música, através da dança. O que que mantra significa? Claro, eu tô vendo ele aí atrás, claro. O que que um mantra significa para a sua vida? O que que a música, no sentido da espiritualidade, significa para você, Leandro? Então, Afonso, na verdade, a minha história com a música, ela vem de pequeno. Foi como eu falei com relação ao ter oferecido a música, o mantra, né, o Tchum, para meus avós, meus ancestrais. Eu cresci em roda de samba na casa do meu avô, que já é falecido, já desencarnado. Depois a gente foi, né, na infância, na igreja, meu irmão tocava bateria. E eu não tocava nada. E queria violão, mas muito indisciplinado. Eu sou muito agitado, então era muito indisciplinado para violão, para outros instrumentos. E aí, quando eu fui chegando já na fase adulta, eu fui tocar na igreja. Só que quando eu ia tocar na igreja, você já me viu tocando gaita, eu queria tocar gaita. E quando eu ia tocar, baixava o meu microfone. Tipo, zerava o meu microfone. E eu Por quê? sempre, não sei, eu perguntei isso para a pessoa uma vez. Ok. Então, assim, eu ia tocar gaita, baixava o meu microfone. E, e aí eu sempre quis, e uma coisa muito louca, porque eu até falei isso para algumas pessoas, eu sempre quis tocar para Deus. Isso é fato. Sempre. E na igreja eu fiquei a vida, ou seja, dos meus 40 anos de existência, pelo menos aí 33, 35 anos eu fiquei dentro da igreja. Eu cresci ali dentro, na missa, etc. E eu queria tocar, mas não deixavam, e cantar muito menos. E quando eu me peguei tocando mantra e comecei a entender a tradução das letras, e principalmente como o Ochum que eu cantei, que é por exemplo, a própria música do Tomás Lima, né? Cante o nome de Deus, cante o nome de Deus. Eu falei, cara, eu tô cantando para Deus, sabe? E é legal porque isso desmistificou muita coisa dentro de mim, dentro de um processo onde eu fui criado, formatado dentro da igreja, e me deu essa liberdade. Inclusive a liberdade, e aí quando você fala da dança, que você entende muito bem por conta de todo o estudo da dança circular, eu pude voltar muitas vezes ao quintal do meu avô, onde a gente sambava humildinho e existia até um desafio de música, né, com o samba de roda, onde se desafiavam. Então a música, ela, acho que desde sempre. Assim, minha mãe canta. O dia ela cantou para mim, até me emociona aqui de lembrar, porque ela cantou, mandou uma música para mim, achei aquilo lindo, assim. E aí no aniversário dela eu retribuí, cantei uma música para Maria, ela é muito mariana, né? E aí eu cantei para ela, fiz uma declaração, mas a música acho que desde sempre. Mas eu não consigo me imaginar sentadinho, parado, como a gente está aqui, porque realmente não dá para sair dançando, mas sempre em movimento, sempre. Aí põe um filtro com os planetas assim, e aí a gente dança nos planetas e É, tá tudo certo. exato, exato. Muito bom. O que temos agora? Qual mantra? A gente quer você cantando muito, quer aproveitar o máximo do tempo que a gente tiver com você. Bom, tem umas coisas assim que são bem legais. Aí eu vou tocar uma música que é para você, que eu acho que você adorou. E aí eu toquei ela hoje mais cedo, eu vou tocar agora. Essa música eu ouvi pela primeira vez, uma versão que eu não sabia que era também com a Deva Premal. E depois eu ouvi muitas, dezenas de vezes, essa música na voz da Lara, da Dipta. Então, quem conviveu com a gente, quem convive com a gente, com certeza vai conhecer essa música. Então, vai aqui para nossa amiga e para você, porque você falou dela ainda há pouco antes da meditação, né, que você ouviu. Então, vamos lá. Vou de filtro festivo aqui de Internacional do Yoga. Vou de filtro festivo. Pode? There is so much magnificence here
There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming, waves are coming. Eu sei que todo mundo está aqui gostaria de bater palma e eu vou fazer isso por todo mundo. Muito obrigado, Leandro. Muito bom. Olha só, se algum dia não te deixarem cantar, como fizeram na igreja um dia, faça do seu corpo um tambor, como diz Miyako, e bata o seu pé no solo, um pé preto, um pé negro, bate ele no solo e faz abrir essas brechas no mundo, né? E quando a gente abre essas brechas no mundo, a luz entra. E eu penso muito isso também, assim, eu lá no interior de Minas, sem ter acesso a nada, vendo a galera pela televisão, você falou aí da Bernadette, ouvindo um CD da Bernadette de mantras, e de repente tem aquela música, né? Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão, e de repente eu me vejo com a Bernadette, no meio da Bernadette, no meio das pessoas que eu sempre acompanhei, e a música sempre presente na minha vida, assim. E às vezes a vida, até dentro do yoga, a gente toma umas esbarradas, né? A gente chega para lá que não é seu lugar, mas hoje a gente tem esse poder de fala, a gente tem a internet que está aí para a gente. Então, tipo assim, eu ligo o YouTube, eu guio uma prática. Se alguém acompanhar, tá ótimo. Se não acompanhar, tá maravilhoso, que é o que eu sei fazer. Você faça isso também, sabe? Porque você tem um dom muito especial, cara, muito especial. Você está de parabéns Obrigado, por isso. eu agradeço. Assim. Sempre, né? O corpo como um tambor. Exato. E assim, Afonso, eu tive uma coisa até que é legal assim, a gente dividir. Eu tive, e acho que vou ter muitos momentos ainda com não é como vida de yoga, mas como essa busca pelo yoga, né? E eu tive uma coisa, algo que foi para mim foi muito forte assim nos últimos anos. Eu até tenho participado agora aqui no Rio de Janeiro. Foi engraçado porque realmente deu uma abertura assim, na minha cabeça. Eu tenho participado de coletivos de pessoas pretas, de pessoas gordas, com relação ao combate à homofobia, o debate com relação ao feminismo, apesar de não ter voz para falar sobre determinadas bandeiras, né? Mas isso abriu muito a minha cabeça. E é engraçado porque aqui a gente conversando vai vindo um monte de coisas, né? Eu tive uma história louca no final do ano de 2018 e daquele momento de 2018 eu acho que eu tive uma chacoalhada assim, na minha vida e a partir de janeiro de 2019 as coisas começaram a mudar e foi de onde veio essa necessidade até, eu acho até que é engraçado porque as pessoas com quem eu tocava antes, o Jonathan, o Rubinho, a gente acabou se afastando e isso me colocou numa condição de estudar mais mesmo, sabe, assim. E foi uma situação de muito interessante porque o yoga, os pranayamas, me salvaram de fato. Eu acho que a gente conversou sobre isso, eu não lembro que foi o episódio de uma vez, porque eu fui ferroado por uma vez, porque eu sou alérgico, e eu estava em Lumiar, e fui parar no hospital em Nova Friburgo, e o meu corpo colapsou e eu apaguei. E eu tive uma visão ali, então foi uma experiência literalmente de quase morte. Isso foi Poucas quando? pessoas foi dia 28 de dezembro de 2018. Tá. E engraçado é porque a partir daquilo ali muita coisa aconteceu. Eu rompi relacionamento, eu rompi algumas amizades, eu acho que eu fui rompendo, na verdade, comigo mesmo, né? E quando as coisas começaram a acontecer,
eu fui vendo que eu tive que reformular e formatar muita coisa dentro de mim. E eu falo que ali, de fato, foi um renascimento, assim. Foi muito louco, porque depois a gente começou a se relacionar, eu e a Renata. Até esses dias alguém falou pro meu pai assim: o Leandro tá morando no Rio de Janeiro. Ele odeia aquele lugar. E outro dia a gente estava conversando, né? Eu estou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu tenho a possibilidade, até de alguns amigos que eu fiz com a prática do yoga em Búzios, né, no Ashram, assim, pessoas que estão aqui perto, que eu agora consigo, de uma certa forma, a gente não se encontra por conta do isolamento, mas assim, de ter essa expansão. E uma coisa até engraçada, eu e você, por exemplo, hoje a gente se fala muito mais que quando a gente estava perto fisicamente, É né? A verdade, gente tem é se verdade. comunicado bastante, assim, até trocado bastante coisa, e a gente está longe, teoricamente, né? Então, Sim, muita coisa veio mudando, assim. Inclusive, essa questão da própria luta. Eu acho que o yoga, a gente teve os nossos líderes dentro do yoga, como Mahatma Gandhi, o próprio Shri Shri Anandamurti, com o sistema de Prout, a teoria progressista, né? E as escolas neo-humanistas são mestres que lutam por uma causa. Então, eu acho importante que a gente, como professor de yoga, que a gente está aqui comemorando esse Dia da União, o Dia da Paz, que a gente de fato tenha posicionamento. Eu tenho estado politicamente muito envolvido, sem partido. Eu acho que o único partido é o yoga, e mesmo assim sem ficar sim. levantando uma bandeira radical. Mas eu acho que cabe a gente, a quem está aqui, a gente tem uma galera que está ouvindo a gente, e isso vai ficar gravado, que as pessoas defendam. E quando eu falo de defender uma causa, é defender uma causa que seja justa, que seja para o bem e que seja para um bem coletivo. Porque se for pensar só em mim, eu fiz isso a vida toda, eu só pensei em mim. No esporte, no yoga, eu só pensei em mim, eu fui extremamente egoísta, sabe, eu quis andar sozinho. E aqui a gente está vendo, olha quantas pessoas estão na vida da gente participando, né? Assim, a Laura, a Adriana está aqui com a gente. Então, assim, você está aqui, sabe? A gente está aqui trocando. E, e a partir de um determinado momento, quando eu começo a viver essa vida de yoga, eu começo a me posicionar também. E começo a olhar para o outro de uma outra forma, como eu não tinha olhado antes. Acho que eu tenho muito a aprender, mas é isso. A gente veio para o universo do yoga porque a gente tem uma força que a gente talvez não saiba ainda, mas a gente vai despertar, como esses grandes mestres fizeram, é o que a gente quer. E claro, como a gente falou ainda há pouco em relação à música, a gente não é careta, nada disso. A gente, sabe, vai à praia, escuta música, a gente dança. Eu até costumava falar lá no Chala, em Cabo Frio, quando estava na meditação, as pessoas ficavam muito assim. Eu falava, gente, eu tomo cerveja. Tá? Eu não me embriago, mas, aliás, se eu tomar uma cerveja, eu já fico bêbado, assim, eu sou muito Fica fraco. Mas assim, ruim. Sim. gente, eu tomo cerveja, sabe? Eu como uma pizza, tudo bem, sou vegetariano, mas eu como uma pizza. É aí que tá, é a gente pegar essa flexibilidade que o corpo vai adquirindo com a prática de yoga asanas e trazer para essa nossa mente que precisa ser flexibilizada com urgência. Fantástico, Leandro. Eu estava lendo um livro de Tantra recente agora, que fala muito sobre o nosso nascimento e o nosso renascimento. E eles falam, né, que nós devemos ser muito gratos e honrar muito os nossos pais, porque nós viemos através dele o nosso nascimento material. Mas a gente, na nossa vida, se a gente se permitir, a gente encontra o mestre, que é o momento que a gente tem o renascimento. E a partir disso, a vida espiritual começa a fazer sentido. Né? E eu penso, ter um mestre, é importante a gente ter um mestre, mas a gente ter o caminho ali também, né? Você ter o yoga como mestre, como a disciplina, como algo que você falou, tem dia que você não está muito afim, mas você vai ali, você se esforça, você busca o auxílio de uma música, você busca uma prática mais restaurativa, e aquilo ali vai te ensinando, né? Depois vai dando esses prazeres e essa satisfação de você falar, pô, eu tenho um mestre, eu sou mestre de mim mesmo, né? A gente renasceu muitas vezes, a gente vai renascer muitas vezes, a gente pode mudar de opinião quantas vezes forem necessárias, e a gente pode realmente começar a abrir o terceiro olho, né? Enxergar o outro da forma como o outro é, conforme você disse. Às vezes a gente não tem o poder de fala pelas dores do outro, mas a gente tem o poder de visão, né? A gente consegue ver, e a gente precisa ter, sim, um posicionamento político. Tanto, você não precisa ter partido, mas você precisa ter um posicionamento. E alimentação é um ato político, Sim, meditação é um ato político,
a escolha das músicas que a gente ouve é um ato político, de liberdade que seja, ou do que você realmente quer ouvir. Talvez, não, eu estou a fim de ouvir funk, eu vou ouvir funk, qual é o problema? Né? Tipo assim, se a gente observar, tudo é um ato político, e praticar yoga num mundo como o mundo de hoje, onde existe muito preconceito, onde existe muito julgamento, onde existe muito dedo apontado, praticar yoga é um ato político. Muito, muito político. Não dá para não se posicionar. Né? Não. Aliás, fazer as posições, fazer asanas, né? A gente poderia pensar por aí também. A gente tem que posicionar o corpo, mas a gente tem que ter essa postura perante a vida mesmo, né? E de acolhimento, de paz, que muita gente vai buscando a paz, e às vezes eu também, quantas vezes, né? Eu passo por algum assunto batido, ou falo alguma coisa e não percebo que eu machuquei a outra pessoa, né? E hoje, Leandro, eu também lendo um livro, aliás, eu estou no momento de quarentena que eu estou lendo pra caramba. E aí eu estava lendo sobre a sabedoria inútil, que é aquela sabedoria que depois que passa, você pensa assim, poxa, naquela situação eu podia ter falado tal coisa, eu podia ter feito tal coisa. E lá fala assim, isso é uma sabedoria inútil, porque já passou, você não estava presente no momento. Então, assim, esteja presente, sabe? Quando algo aconteça, esteja presente para que você esteja conectado com o divino e para aquela sabedoria faça sentido naquele momento, para você fale o que tem que falar, para você se posicionar da maneira como que você tem que posicionar e não permitir que tanta coisa aconteça ao nosso redor e a gente fechar os olhos, ou fingir que não está vendo, ou pensar, isso não é problema meu, né? Tipo, tudo sou eu sou tudo, né? O todo está aí, e não dá para ser diferente, né? É exatamente isso, Afonso. Acho que não tem nem o que complementar. É o que tu falou. É, o que a gente está aqui em defesa, de fato, desse aspecto vivo que a gente tem hoje, que é um aspecto de matéria. E enquanto a isso, o que a gente tem que preservar é exatamente essa vida que a gente tem. E aí, com isso, é óbvio, o yoga vem ao encontro, né? Vem ao encontro disso tudo para que a gente possa ter esse posicionamento. E isso é muito importante. A gente conversou outro dia sobre isso, né? Se a gente fosse ficar aqui, a gente ficaria a noite inteira falando sobre posicionamento político, racial, enfim. Mas é isso, saber que eu estou muito feliz hoje, Afonso, de ter certeza de que eu não estou sozinho. É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente está rodeado de um monte de gente e se sente sozinho. E nesse momento do yoga, dos altos e baixos, dentro desse processo de isolamento, de a gente passar na rua, outro dia a gente foi passar de carro na rua, praia cheia. Hoje eu vi a praia cheia, aqui no Rio. E a gente perceber que não, a gente não está sozinho, a gente se posiciona, porque de fato a gente não quer sofrer essa violência. E também o não sofrer a violência, a gente precisa de algumas vezes reagir. Eu acho que a gente está com pouco tempo, eu não sei ao certo. Eu também não sei, eu acho que está acabando. Eu vou te pedir se você puder deixar salvo. Se Não, vou cair, salvar. deixa salvo. Vou salvar, vou salvar. Aliás, dos encontros que eu tive, muito legal, porque assim, a gente foi fluindo de uma maneira, a gente não bolou nada, a gente simplesmente vamos começar, se apresenta e a gente vai. E tem sido bem, bem legal, assim, essa fluência, né? Eu até peguei o ukulele aqui para poder tocar um pouquinho, Ah, porque fantástico. eu quero tocar um Babanã Kevalam, porque é a nossa escola, é a escola é a escola também que muitos profissionais se formaram, professores de yoga, e lamentavelmente aqui no Rio a escola fechou depois de 20 anos aqui em Copacabana. Eu não sabia que tinha Então, fechado. fechou a escola, a casa não conseguiu ficar, mas eles foram para Piratininga, em Niterói, então os cursos de formação vão acontecer lá, já está acontecendo, vai ter o primeiro curso virtual. Então vamos de tudo é expressão de amor, tudo é Deus, e é isso. Vamos de Babanã Baba Kevalam. Branca da Lapa. Tem que lembrar os acordes. Lembrei. Eu vou escolher um filtro aqui para mim. Hoje é dia de festa. Boa. Babanamo Kevalam. Babanamo Kevalam. Babanamo Kevalam. Babanam. Babanamo Kevalam.
Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babana, Babana, Kevala, Babana, Babana, Kevala, Babana, Babana, Mokevala, Babana, Mokevala, Babana, Mokevala, Babana. Para todo mundo que está em casa agora, se quiser, fique em pé e vai dançando. A gente já vai agradecendo a vocês aqui e a gente vai terminar o nosso encontro do Dia Internacional do Yoga. Dona Pita Babaki, Jai. Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babana, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babana, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala, Babanamo Kevala,